O ACS na TV essa semana vai falar sobre energia solar. O nosso convidado é o sócio proprietário da Alva Energia Solar, Rafael Alvarenga. Não perca! Aqui na Santa Cecília TV. Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre energia solar. Com a alta na conta de luz e a crise hídrica, o número de pessoas que têm procurado a energia solar tem crescido a cada dia no país. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Elétrica Fotovoltaica, os sistemas fotovoltaicos já representam 70% da usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é a segunda maior do mundo e a primeira da América Latina. Para tirar nossas dúvidas sobre energia solar, convidamos o sócio proprietário da Alva Energia Solar, Rafael Alvarenga. Rafael, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Bom dia, Fabiana. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui, podendo falar sobre um tema que está em alta no momento, tão importante para todo mundo. E, Rafael, antes da gente falar da energia solar em si, queria falar um pouquinho da sua empresa. Há 5 anos que vocês abriram a Alva Engenharia. Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Isso mesmo. Na verdade, o sonho de empreender, ele já existe desde a adolescência, né? Quando eu comecei a fazer um curso técnico de elétrica aqui na região mesmo, em Santos, e aí eu já tinha na minha mente que ia fazer o curso técnico, arrumar um emprego como técnico, depois conseguir fazer a faculdade de engenharia, me formar como engenheiro aqui no Santa mesmo, e após isso, ter experiência também como engenheiro em outras empresas para que eu pudesse abrir uma empresa de engenharia. E em 2015, conseguimos fazer isso em sociedade, e aí desde 2015 a gente abriu a Alva e iniciou nessa parte de prestação de serviço de engenharia elétrica, porém em 2017 a gente identificou uma necessidade na nossa região aqui, estava muito carente referente à energia solar. Era um item novo, tinha algumas pessoas buscando essa informação e não tinha ninguém atuando no mercado referente a isso. A gente buscou se especializar, buscamos cursos, treinamentos nessa área, e aí a gente focou única e exclusivamente de 2017 em diante na parte de energia solar, como um todo, né, para conseguir atender essa necessidade. Desde 2017 até agora, estamos focados só nesse ramo. E, Rafael, explica para o telespectador, embora seja um termo comum, as pessoas estão utilizando, o que é energia solar? O que é utilizar energia solar? Vamos lá. Tem muita confusão ainda do pessoal que acha que a energia solar que a gente está instalando é aquela que aquece a água da casa. Mas não, essa é um pouco mais antiga. Essa nossa, ela é de geração de energia elétrica mesmo. A gente não utiliza nada referente à parte de água. E como é que funciona? A gente tem as placas no telhado, na face do telhado que tem maior insolação, e aí as placas captando a luz do sol geram energia elétrica. Essa energia elétrica, ela passa por um equipamento que a gente chama de inversor, e esse equipamento ele tem a função de inverter a energia das placas no 110 e 220 que a gente tem na nossa casa. Então, nesse momento, o que acontece? Ao invés de a gente estar usando a energia da concessionária, a gente está usando a energia do sol. Então, a gente deixa de pagar a conta de luz para a concessionária. E o mais importante, o mais legal disso é o quê? Se eu estiver gerando energia com o sol em excesso, eu consigo injetar essa energia na concessionária e, por exemplo, à noite, quando não tem sol, eu posso estar utilizando esses créditos excedentes para
abastecer a minha casa, reduzindo bastante a conta de luz. Certo. E o primeiro passo para quem é consumidor ou dono de uma empresa e quer instalar uma energia solar? O que ele tem que fazer? O que ele tem que procurar? Então, procurar a gente, né? E aí, na verdade, com uma cópia da conta de luz, a gente já consegue fazer um projeto já bem completo. Por quê? Tem duas informações importantíssimas na conta de luz. A primeira é o histórico dos últimos 12 meses, que a gente tem como é que foi a utilização dessa energia, tanto no inverno como no verão, tem as suas variações, então a gente considera o ano todo. E também tem o endereço da unidade consumidora. Por quê? Porque nós temos um programa que é capaz de analisar como é que foi o sol naquele endereço nos últimos 20 anos. Então a gente cruza a informação de quanto aquela casa ou aquela empresa consome de energia com o tanto de sol que incide naquele local. E aí com isso a gente determina, através de um projeto, quantas placas que a gente vai estar instalando naquele telhado para poder amortizar aquela conta de luz e o cliente passar a pagar somente a taxa mínima. E no caso, se a pessoa ela não mora nesse imóvel há muito tempo, ela mudou, ela não tem a conta de luz, como levantar a conta de luz, ou é um imóvel em construção, como é que vocês podem dar esse levantamento? Bacana. A gente tem duas opções, né? Uma opção é a gente levantar com o cliente o que ele vai ter de eletrodoméstico, de equipamento elétrico naquele local, se for uma empresa ou se for uma casa. Aí com essa relação de equipamentos, a gente consegue fazer um cálculo também e a gente pede, se está em construção principalmente, tem um projeto com a área disponível do telhado, porque aí a gente consegue atrelar os equipamentos elétricos à área útil disponível para instalar as placas. Aí em cima disso a gente consegue fazer um projeto também. E quantos dias são necessários para instalar um projeto de energia solar? Então, os projetos residenciais, em média de 3 a 4 dias, já está completamente instalado. Os comerciais de médio e grande porte, vai variar do tamanho da obra, mas em média, em torno de 30 a 45 dias, está sendo concluído também. E no caso, a pessoa que procura, ela faz um orçamento sem compromisso, digamos assim? Como é que funciona esse projeto que você apresenta para ela? Isso mesmo. A gente consegue fazer um orçamento sem compromisso. Com a cópia da conta de luz, a gente insere nesse programa que eu falei que a gente tem, e aí a gente, com algumas informações mais dinâmicas, a gente consegue sim elaborar um projeto, um pré-projeto, sem custo nenhum para o cliente. Já consegue explicar o tempo de retorno que ele vai ter, quantas placas que ele vai precisar, e sem custo nenhum esse projeto. O retorno do investimento para o consumidor vem em quanto tempo? Bacana. Hoje em dia, o retorno dos projetos estão em média de 4 a 4 anos e meio. Né? Muito em conta, é levado em consideração nisso o preço do material que vem melhorando a cada dia, né? Vem cada vez ficando mais competitivo, e também o valor alto na conta de luz. Quanto mais caro você paga na conta de luz, mais você consegue gerar energia também e recuperar esse investimento. E no caso também tem a opção quando a pessoa ela acumula pontos, né? Ela pode ter o mesmo CPF em uma outra residência e ela transferir, né? Digamos assim. Como é que funciona isso? Isso mesmo. Na verdade, como é que funciona? Você pode gerar energia num mesmo local, e até um exemplo que acontece comigo. Eu moro num apartamento e eu não tenho condição de instalar energia solar no meu apartamento, porque em cima de mim tem outro vizinho, né? Então eu não tenho telhado. O que eu fiz? Tem um outro imóvel numa outra cidade, eu instalei o dobro das placas que eu precisaria nesse imóvel. Então eu gero energia lá, utilizo aquela energia e toda a energia excedente, que a gente chama, que acumula em créditos, eu mando virtualmente para o meu apartamento. Então eu acabo pagando a taxa mínima no local onde a gente fez a instalação e também no meu apartamento. E para que isso se torne viável, o que a gente precisa? De duas coisas. A primeira, que os dois locais, tanto onde eu estou gerando essa energia, como onde eu vou enviar esses créditos, façam parte da mesma concessionária de energia. E o segundo passo é que a conta de luz dos dois locais esteja no nome também do mesmo titular. Então, no caso, são cidades diferentes, estamos falando de São Vicente e Santos, porém é a mesma concessionária de energia e as duas contas de luz estão no meu nome. Então, eu gero energia num local
e mando esses créditos virtualmente para o meu apartamento. Então, nos 2 locais, eu pago apenas a taxa mínima. E no caso, se você não tiver 2 imóveis e acumular esses créditos, ele tem um tempo para expirar? Não, você fica sempre acumulado? Não, ele tem um tempo sim. A norma atual diz que a gente tem até 5 anos para estar utilizando esses créditos excedentes. Então, por exemplo, eu gerei energia em excesso e aí, quando chegar no verão, tiver que usar o ar-condicionado, eu posso usar com um pouco mais de tranquilidade, porque eu já acumulei um pouquinho mais de energia. Mesmo durante o mês, meu sistema continua gerando energia, só que eu tenho crédito acumulado. Então, dá um pouco mais de conforto para a nossa casa para poder usar o ar-condicionado com mais tranquilidade. Rafael, eu vou pedir licença para chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Tema de hoje, energia solar. Nosso convidado, sócio proprietário da Alva Engenharia, Rafael Alvarenga. Rafael, a gente estava falando no outro bloco, a pessoa que quer instalar energia solar, é importante ela dar a conta de luz. Mas no caso, para medir o número de placas, você conta o cômodo da casa? Como é que funciona? A metragem? A gente atrela as 2 informações. A gente vê a conta de luz, porque tem o histórico dos 12 meses, e aí a gente consegue pegar o perfil da empresa ou o perfil da própria família referente ao consumo de energia. Porém, em alguns casos, alguns clientes já até passam para a gente, eu estou expandindo, colocando mais um quarto, mais um ar-condicionado, mais um banheiro, mais um chuveiro. Então, as informações dos cômodos, do que ele vai ter a mais na casa, é importante para a gente fazer um projeto mais preciso. Certo. E qual é o número, digamos assim, o valor mínimo para uma pessoa que quer investir em energia solar? Os projetos residenciais hoje, eles partem em média de 20 a 30 mil reais para um consumo aí de uns 400 a 500 reais por mês na conta de luz. E a gente estava conversando hoje, várias instituições financeiras facilitam a pessoa colocar energia solar. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona. A pessoa procura a sua empresa, você já libera o crédito, como é que funciona isso? Bacana também, as instituições financeiras ajudaram bastante o setor e o segmento. Eles possuem uma linha de crédito específica para a energia solar. Essa linha de crédito tem uma taxa de juros bem inferior ao que é aplicado no mercado. Então, nós mesmo aqui na Alva nós somos correspondente bancário de algumas instituições financeiras. Então, o cliente quando vem aqui conversar com a gente faz um projeto, explica do valor, do retorno, e se ele quiser, nós mesmos conseguimos fazer uma simulação do financiamento em várias vezes, como é que fica a taxa, e em alguns casos, inclusive, o cliente consegue substituir o valor da conta de luz pelo valor do financiamento. Então, ele reduz a conta dele e passa a pagar um financiamento. Depois de um certo tempo, ele elimina o financiamento e não tem mais a conta de luz para se preocupar. Entendeu? Então, ele não ofende o fluxo de caixa familiar, o custo dele familiar. Ele só substitui uma conta pela outra. Então, essa opção de financiamento para a energia solar, ela é bem bacana, ajudou bastante o setor e ajuda bastante a gente, principalmente por sermos correspondente bancário e conseguir viabilizar esse crédito para o cliente lá no nosso escritório mesmo. E Rafael, a gente sabe que a Câmara dos Deputados estabeleceu umas regras de transição para cobrança a partir de 2022. Como é que isso foi visto pelas empresas de energia solar? É bom, é ruim? Quando a gente fala em taxação, a maioria do pessoal a gente já sente um certo desconforto, mas nesse caso em específico, essa lei que está sendo tramitada e já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado, nós estamos vendo com bons olhos sim, tá? Por quê? Antes disso, o que aconteceu? As concessionárias se sentiram um pouco oneradas pelos clientes estarem utilizando a energia solar e deixando de pagar a conta de luz cara para eles. Fizeram um pedido junto à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que fosse revisto e passassem a taxar quem tem energia solar. E essa taxação que entraria através das concessionárias pela ANEEL é uma taxação muito maior. E aí o que aconteceu? Alguns deputados de um viés mais sustentável, junto com uma base técnica muito grande, elaboraram essa lei, e essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi para o Senado agora, ela
vai taxar sim a utilização da energia solar, só que de uma forma gradual, em bem menor escala e futuramente. Por exemplo, quando essa lei entrar em vigor, a primeira coisa que é o mais importante, assim, antes disso, quem tem energia solar antes dessa lei entrar em vigor, está resguardado pela lei atual, não vai sofrer nenhuma alteração. Certo. E depois que essa lei entrar em vigor, tem mais um ano para frente que quem colocar energia solar também está dentro da lei antiga. Aí só depois desse um ano que vai começar a taxar gradativamente, não tão forte como eles queriam antigamente. Então, a gente que está no setor enxerga como um ponto positivo e também sente mais segurança em estar expandindo, em estar crescendo, em estar investindo mais em energia solar. Então, quanto antes a pessoa instalar energia solar, agora é melhor. Ainda mais agora com a conta de luz, que tem bandeira vermelha, várias taxas, o ideal é agora. Com certeza. Vários clientes nossos que a gente faz o projeto, fica de pensar, a gente está retomando contato, na verdade a maioria deles estão retomando o contato com a gente, exatamente por esses dois motivos. Quem está acompanhando esse assunto da atualização da norma fica preocupado, já corre para querer fazer e principalmente hoje, quem está vendo nos noticiários a parte de aumento na conta de luz, só para a gente ter uma noção, de 2020 para 2021 a tarifa de energia aumentou 10%. Só que quando a gente entrou em 2021 ainda estava no verão, tinha chuva, os reservatórios de água estavam mais cheios, e aí tudo bem. Só que passamos pelo período de estiagem, começou a ter a escassez hídrica, cada vez mais essa bandeira foi indo para amarela, para vermelha, vermelha 2. Hoje, esse mês, nós estamos numa bandeira inédita, que é a bandeira de escassez hídrica. Então, a cada 100 kW de consumo numa residência, por exemplo, você vai pagar um acréscimo de R$14. Então, é um valor muito caro, que quem tem energia solar em casa pode estar na bandeira vermelha 2 ou na bandeira verde, não sofre nenhum impacto, porque você gera a sua própria energia e utiliza, você troca essa energia com a concessionária, entendeu? Voltando ainda no assunto da Câmara dos Deputados, a gente até conversou, quem aprovar um projeto, ela pode ainda não ter instalado energia solar em casa, mas ela tem um projeto. Isso equivale ainda a esse tempo ou não? Isso, é isso mesmo. O que a nova norma diz? Que você, tendo o projeto aprovado na concessionária, é o que vale para determinar se você está dentro da regra ou não. Então, dando entrada num projeto e aprovando, você já está dentro da norma. Esse projeto aprovado, a concessionária tem até 6 meses para frente para aguardar a instalação. Então, por exemplo, a gente aprovando um projeto de um cliente, a gente tem até 6 meses para estar realizando essa instalação. Então, num ponto inicial, podemos fazer um projeto, dar entrada, aprovar, porque aí já garante que o cliente vai estar dentro dessa norma atual que a gente tem hoje, sem taxação. E aí, depois de 6 meses, a gente programa a instalação para ele. Legal, Rafael. Eu até tenho uma pergunta, mas eu vou pedir para você responder no próximo bloco. Quando acaba a luz da rua, a energia solar funciona ou não? Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é energia solar. O nosso convidado é o sócio proprietário da Alva Energia Solar. Rafael, eu deixei no último bloco uma questão, né? Que as pessoas têm curiosidade. Acabou a luz, a energia solar funciona ou não? Bem pertinente essa curiosidade. Vamos lá. Tecnicamente, se tem sol, você poderia ter energia na sua casa ou na sua empresa. Porém, por questões de segurança, isso não é possível. Por quê? Que nem eu expliquei, você gera a sua própria energia, essa energia está na sua casa e o excedente você devolve para a concessionária. Então, se for só uma eventual queda de luz, tudo bem. Só que o dia que for a manutenção lá na rede, tiver um eletricista da concessionária no poste, essa energia que você está gerando na sua casa, ela vai passar por todo esse caminho, vai subir e vai causar um acidente com o eletricista lá no poste. Então, por esse motivo, por norma é obrigatório que não pode o sistema funcionar nos casos de falta de energia. E no caso de um aparelho, uma geladeira, um ar-condicionado que consome demais, você consegue ligar ele somente na energia solar ou não? Como a gente conecta a energia solar no quadro da casa, certo?
Então, a gente não consegue instalar energia solar exclusivamente para um único equipamento. Certo. E nem seria viável economicamente. Por quê? Por exemplo, um ar-condicionado a gente só liga no verão em determinados momentos. Então, eu ia ter uma geração de energia só para determinados momentos ali, se eu ligasse exclusivamente para o ar-condicionado. Como a gente conecta a energia solar no quadro geral da casa, por exemplo, o dia que eu estiver usando meu ar-condicionado, vai estar alimentando. Se eu estiver carregando um celular, por exemplo, vou estar alimentando também. Então, por esse motivo, a gente não instala única e exclusivamente para um equipamento. A gente instala para o quadro completo da casa para fazer toda a distribuição. O micro-ondas, a geladeira, o que estiver utilizando essa energia, vai estar pegando do sol ali para poder suprir, e aí que é o bacana, que é onde a gente consegue reduzir até 95% da conta, porque qualquer tomadinha da casa vai estar abastecida pela energia solar. Energia solar. E quantos anos dura um sistema de energia solar? Ó, os equipamentos eles são bem robustos e o próprio fabricante entrega 25 anos de garantia nas placas. E como é que funciona essa garantia? O que ele diz? Que quando as placas tiverem 25 anos de idade, elas vão estar gerando energia a 80% da capacidade inicial. Então, quer dizer, a perda que ela tem de rendimento anual é muito pouca. Né? A gente não diz que... A gente utiliza os 25 anos para uma base de cálculo do retorno financeiro do cliente. Porém, é o que a gente diz, a cada 4, 5 anos no máximo ele recupera esse dinheiro, os próximos 20, 21 é lucro que ele tem com o sistema. Só que não é que vai dar 25 anos e o sistema vai parar de funcionar. Muito pelo contrário, ele vai continuar funcionando, mantendo as manutenções, tudo certinho, é um equipamento para durar para a vida toda. Só com uma eficiência mais baixa, digamos assim. Exatamente, a eficiência ela reduz um pouquinho, mas continua gerando energia. E com relação à manutenção, digamos, anual, semestral, como é que funciona das placas? A manutenção, como é que ela é feita? A gente tem duas coisas. Uma que todo o sistema que a gente instala, ele vem com um sistema de monitoramento online, tá? Então, tanto o cliente como a gente tem acesso por um aplicativo online ao sistema para ver como é que está sendo a geração e a produtividade. Então, ali a gente consegue verificar o rendimento do sistema e a agenda com o cliente. A gente também faz esse tipo de serviço, essa manutenção, agenda com o cliente para estar fazendo a manutenção. O que envolve essa manutenção? Na maioria dos casos é limpeza de todos os painéis. Por quê? Porque a sujeira, folha de árvore, qualquer obstáculo que eu tenha em cima dele vai deixar ele mais ineficiente. Então, só de eu estar limpando ali, aumenta de 15% a 20% a produtividade. Fora isso, o que a gente faz também? Inspeção termográfica, o que seria? A gente passa um aparelho para medir a temperatura de todas as placas, de todas as conexões elétricas do quadro. Se tiver algum pontinho mais quente, a gente faz a correção também para garantir que ele funcione por mais tempo. Reaperto de todas as estruturas, toda a parte elétrica. Então, tem uma série de detalhes mais técnicos que a gente também faz nessa manutenção preventiva. E com relação a seguro, a gente tem muito vendaval, às vezes uma chuva forte. Existe seguro para essas placas? Existe sim. Da mesma forma que as instituições financeiras viram uma oportunidade de linha de crédito, as seguradoras também viram. Por quê? Embora sejam equipamentos extremamente resistentes, o vidro é bem forte, a estrutura toda em alumínio anodizado, pode acontecer alguma eventual chuva de granizo, até roubos também. Então, tem algumas seguradoras que já englobaram o painel solar dentro dessa apólice de seguro. Interessante. Em termos de segurança, o que eu devo exigir da empresa que vai instalar a energia solar na minha casa? Tem algum requisito mínimo? Tem sim. É até um ponto importante da gente estar falando, porque hoje em dia tem muito aventureiro no mercado, pessoal que atuam em outras áreas e acabam querendo oferecer para o cliente esse serviço de energia solar e até o que a gente aplica na nossa empresa, né? Então, assim, toda a nossa equipe é equipe própria, então são funcionários registrados pela gente, tudo certinho, treinados, qualificados, treinados referente a manuseio dos equipamentos elétricos, treinados referente a trabalho em altura. Então, são alguns pontos que a gente está entrando dentro da casa e dentro da empresa do cliente, né? Então, é delicado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Fora isso, nós aqui na Alva temos também uma apólice de seguro que contra danos materiais e pessoais durante o período de obra. Instalação. Né? Exatamente. Assim, se acontecer alguma coisa
Nunca aconteceu, nunca pretendemos usar, só que a gente se resguarda referente a isso, por quê? Exato, porque foi o que eu falei, nós estamos dentro da casa do cliente, né? Então, passa pelo telhado, por toda a fiação elétrica. Se acontecer alguma coisa, a gente tem que dar todo o amparo possível para o cliente. Então, são alguns pontos de atenção que é importante quem está contratando uma empresa de energia solar se atentar, porque com esse aumento da demanda, tem alguns aventureiros, né, que a gente acaba sendo chamado para ir corrigir alguns pontos porque não está cumprindo o que as normas elétricas e as normas de segurança exigem referente ao padrão de instalação. Hoje a Alva tem quantos colaboradores? Nós estamos com 11 colaboradores e estamos expandindo a equipe técnica para conseguir atender a demanda que tá grande, graças a Deus. E quais são os requisitos para trabalhar com energia solar? Você tem lá vários tipos de profissionais, é uma linha. Quem quer trabalhar com energia solar tem que ser formado em quê? Então, alguns requisitos básicos são ter experiência e cursos na parte de elétrica. O curso técnico de elétrica é um diferencial, né? Manuseio com ferramentas, trabalho em altura. Então, o básico é essa parte do curso técnico e informações sobre elétrica, né? Referente à energia solar, como é novo, nós mesmo na Alva aplicamos um treinamento e um acompanhamento específico para desenvolver esse novo funcionário na parte de energia solar. Mas os requisitos básicos são esses. Inclusive, estamos com vagas abertas para técnico. Então, quem quiser, entre em contato com a gente. Nosso site é Alva Engenharia. Tem Instagram, Facebook também, só procurar Alva Energia Solar, que a gente está com vaga aberta para técnico. Rafael, agradeço muito a sua participação. Eu deixo um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, é uma baita oportunidade a gente poder estar aqui falando sobre um tema que está em alta e que gera bastante dúvida ainda para muita gente. E não só a gente da Alva, mas o setor de energia solar como um todo agradece a ACS por essa oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo, tirando um pouco de dúvida do pessoal. Então, bacana, a gente está num crescimento muito grande. Então, e a ACS, Associação Comercial de Santos, ela veio para ajudar bastante a gente nesse requisito, está dando um apoio muito grande, então a gente só tem a agradecer e dizer para os clientes, para quem está ouvindo a gente, está vendo a gente, que podem contar com a gente. Estamos ali no Canal 1, nosso escritório de esquina, no Canal 1 número 82. Quem quiser passar lá, tomar um café, conhecer um pouco também da gente, leva uma conta de luz, que a gente já faz um projeto sem compromisso nenhum também, e a gente vai ter o maior prazer em estar esclarecendo essas dúvidas, batendo um papo com vocês. Rafael, a gente agradece novamente o seu convite. Você sabe que a ACS sempre está de portas abertas para vocês, tá bom? Obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.